4 horas e 50 minutos, estamos de volta com o terceiro bloco do Revista Geral. E o Dr. Ismael Sobrinho, médico psiquiatra, vai falar pra gente a respeito de dois temas aqui. Vamos começar com dois temas que chocou a população, principalmente aqui de Belo Horizonte, que viu isso aqui bem perto, que foi o assassinato do professor, pelo aluno de Educação Física do Isabella Hendricks, da Faculdade Isabella Hendricks, e a questão das torcidas organizadas daquele evento de MMA, onde membros da Galocura e da Máfia Azul se confrontaram, mataram um rapaz de 19 anos, que já estava caído no chão, indefeso, e tinha gente batendo nele ainda. Então, o que leva as pessoas a cometerem esse tipo de atitude, doutor? Fica à vontade, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes. Na verdade, são dois acontecimentos que chocaram, mas são dinâmicas um pouco diferentes, De um lado, a gente tem uma agressão em grupo, e de outro, a gente tem uma agressão individual. Começando aí pela questão do episódio da Galocura. É um episódio interessante, mas ele é um pouco diferente da questão do professor, porque a gente sabe que o indivíduo, isoladamente, que ele já tem uma pressão mais impulsiva, ou um traço psicossocial tendendo à violência, à agressividade, quando ele se junta dentro de um grupo, dentro de um coletivo, um aglomerado de pessoas, toda aquela repressão que ele faz, nesse impulso agressivo que ele carrega, ele costuma dar vazão a todo esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo. Então, isoladamente, se a gente fosse pegar cada um desses indivíduos e colocar dentro de uma situação isolada de fazer algo desse tipo, provavelmente a gente não teria um episódio desse acontecendo. Agora, quando junta um grupo, aquilo reforça o sentimento de proteção, de coragem, de estímulo, de dar vazão àquilo que o sujeito quer fazer, ele acaba fazendo esse tipo de violência. Na verdade, é um episódio que representa apenas a questão da violência que está disseminada dentro da sociedade. Isso não se restringe à Galocura, isso se restringe às classes sociais A, B, C, D e E. Exemplo disso é o caso do estudante que acabou assassinando um professor. Nesse caso, a gente tem uma situação diferente. A gente não pode falar a respeito dele, porque a gente não tem antecedentes históricos, então a gente não tem como fazer uma avaliação mais completa. Agora, a gente sabe que, se por um lado há um excesso de ter um distúrbio psiquiátrico para sair impune de alguns problemas legais, por outro lado, a gente também não pode deixar de dizer que pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, e a gente pode falar um pouco disso mais para frente, elas realmente têm uma predisposição, uma tendência maior a se envolver em alguns tipos de delitos. Então a gente, apesar de não ter o histórico desse estudante, a gente pode afirmar assim, que algumas pessoas podem, por problemas mentais, passarem por distúrbio psiquiátrico. Agora, como eu disse antes, a gente não pode também cair nesse outro extremo de ficar utilizando, vamos colocar, do álibi de que vai ao psiquiatra e simplesmente pelo fato do sujeito ir ao psiquiatra e fazer uso da medicação, ele é totalmente inimputável de qualquer transtorno mental. Doutor Ismael, eu gostaria de saber aqui, que é uma pergunta que sempre é recorrente no nosso meio, o senhor tem algum dado a respeito de problemas psiquiátricos ou psicológicos envolvendo os operadores de segurança pública, policiais, militares e bombeiros? Como é que é? São clientes recorrentes da psiquiatria ou não tem um problema? Inclusive, doutor, uma parte. Um policial civil, semana passada, se suicidou. Ele deu um tiro na boca. Um homem de 40 e poucos anos, trabalhando na delegacia aqui no norte da cidade. Então, infelizmente, não é o único caso. Então, periodicamente, policiais suicidam. Apesar de tentar baixar, tentar esconder. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Se é razão da profissão, se é frustração, o que leva o ser humano a cometer isso? A gente tem que entender que existem algumas profissões que conferem um risco maior de doenças psiquiátricas. Não existe nenhum estudo, pelo menos no Brasil, de prevalência, ou seja, da presença de transtornos. Qual que é a frequência real de distúrbios psiquiátricos em militares? A gente tem estudos americanos militares e civis, exatamente. Então nós não temos, porque vocês sabem muito bem que isso é algo que não é às vezes do interesse também do gestor ele fazer um tipo de estudo desse. Agora,
Se você for conversar com qualquer psiquiatra que tem aí consultório e atende, você vai ver que é muito prevalente a presença de policiais dentro dos quadros dos consultórios psiquiátricos, né? Não só policiais, mas também professores, né? Que é outra, não vem ao âmbito do programa, mas também é outra classe que tem tido um elevado número de distúrbios psiquiátricos. A questão do policial, a gente tem que apontar várias razões, né? Primeiro que o policial, ele é uma profissão que exige uma estrutura psicológica muito bem adequada. O militar, ele não pode ter, além do ofício da polícia, uma vida ruim, ou uma vida que não dê para ele o mínimo de conforto, de alívio, de tranquilidade, para que ele possa realmente ter uma saúde mental mais ou menos preservada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o sujeito ele vai para o trabalho, ele tem uma pressão do ofício, um risco de vida, uma cobrança social imensa, uma cobrança de ter um caráter idôneo, uma cobrança às vezes até de ter a família dele estruturada. É um sujeito que ele, além de ser cobrado pela sociedade, ele tem uma cobrança interna, né, dentro do fluxo do órgão, que também não é uma cobrança pequena, né? E muitas vezes ele, fora desse ambiente de trabalho, dessa rotina de trabalho, ele não tem meios também, e por questões de salário e outras coisas que a gente pode até conversar, de ter meios para aliviar essas pressões e esse estresse que ele carrega no dia a dia, né? O sujeito, vamos pegar um médico, por exemplo. O médico, ele trabalha muito, ele tem muita cobrança, ele tem muito estresse e etc. e tal, mas às vezes ele sai ali daquele plantão, ele vai relaxar, ele vai para um cinema, ele vai para um lazer, ele tem mais acesso, às vezes até por questão talvez de renda, de ter mais facilidade com isso. Agora, o trabalho, o ofício policial em si, ele traz particularidades que outras áreas não trazem. O policial, ele tem contato direto com violência, com mazelas sociais, né, com histórias de vida que são absolutamente difíceis de serem compreendidas e ouvidas. E isso tudo afeta o emocional. Eu queria colocar para Vossa Excelência